Em nosso estudo de hoje, é a lição 3 do livro Indulgência, o valor da fé. Discutirás em nome da fé, contudo, quase sempre, ao fim de preciosos duelos verbais, não terás atirado ao caminho dos semelhantes senão a labareda da violência ou o veneno do despeito e do ódio. Combaterás por ela, mobilizando armas e tribunais terrestres, no entanto, ao término da luta, muitas vezes, não recolhes senão as brasas do desespero e o fel da desilusão. E fácil ser-nos-á sempre criticar em seu nome, desaprovar ou ferir, pretendendo exaltá-la e perturbar e destruir na suposição de favorecer o desenvolvimento e a ascensão, porque todos somos capazes da atitude obstinada ou da palavra contundente para consolidar os princípios segundo o nosso modo personalista de ser. Entretanto, Jesus ensinou-nos a cultivar o verdadeiro tipo de fé suscetível de erguer-nos da sombra para a luz. Ele que mantinha inalterável comunhão com o Pai Celeste, jamais guerreou em seu nome a pretexto de advogar-lhe a soberania. Em nome da fé, entregou-se incansável ao serviço de amparo às necessidades humanas, antes de veicular-lhe os avisos e ensinamentos. Consagrando-a, passou no mundo auxiliando e amando, servindo e perdoando infinitamente, sem mesmo recorrer a qualquer proteção legal da justiça, quando escarnecido na prisão injusta e dilacerado na cruz do crime. É que o Mestre em silêncio revelou-nos sublime que a coragem real da fé será sempre aquela que plasma no exemplo vivo de trabalho e abnegação, humildade e renúncia, a mensagem fundamental da sua irresistível lição. Todas as vezes que a gente vai falar sobre fé, a gente tem a impressão de guardar dois extremos. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que quando Jesus disse ide e pregai, ele não estava mandando que a gente fosse de maneira desarvorada, desorganizada, querer fazer proselitismo, conversão em todos os lugares que a gente fosse, não. Aliás, com relação a esse tema, Jesus foi bem prudente quando disse, não vades primeiro procurar os gentios, procurai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas estarão com mais predisposição para receber a boa nova, porque eles já vêm estudando há bastante tempo a Torá, os 10 mandamentos de Moisés. Então, no tempo certo, a gente vai procurar os gentios. Aí, quando Pedro, lá no livro Atos dos Apóstolos, começa a desenvolver o interesse pelos gentios, por conta de um sonho que ele teve, de uma alimentação impura, o que acontece? Aí, logo em seguida, o pai designa Saulo de Tarso, que se converte em Paulo, para ir aos gentios. E o Paulo, ele tem até alguns momentos de discussões calorosas com Pedro e com Tiago, principalmente no que diz respeito a uma prática judaica, né, de circuncisão, porque ele fala, não, o mestre veio para, na verdade, converter através do Espírito Santo, não através de imposição da nossa cultura ou de valores que a nossa religião traz. Não foi essa a intenção do mestre. E Paulo de Tarso desenvolveu um respeito profundo pelas outras culturas, por isso que ele acabou, né, indo para a Grécia, para Coríntios, para Tessalonicense, para vários lugares, né, diferentes, foi para Roma, tem a carta aos Hebreus mesmo, tem a carta que ele escreveu a Timóteo e a Tito, quando ele estava preso. É um trabalho maravilhoso da gente estudar. Tudo bem. Quando chega no Espiritismo, o Espiritismo, ele fala para a gente assim, não estão convidados a violentar a convicção religiosa de ninguém, mas estejam preparados, porque naturalmente são muitos casos que vão estar vindo daqui para frente de comunicação espiritual, naturalmente as pessoas vão vir até vocês para tirar alguma dúvida, para procurar saber o que está acontecendo, estudar esse fenômeno da mediunidade. Então, não precisa ficar indo de esquina em esquina, nada disso. Fica preparado na casa de vocês mesmo, mas
A gente sabe que no mundo de expiações e provas, o que acontece? Eu não vim trazer a cruz, eu vim trazer a espada. Dentro de um lar onde tiver 5 pessoas, 3 vai estar contra 2, 2 contra 3. Porque vai um ajudando na educação do outro. Então a gente vai encontrar no mesmo lar pessoas que discordam religiosamente, e até no mesmo lar, dentro das pessoas que pensam da mesma maneira, de maneira religiosa, também entram em conflito entre eles. Porque nesse mundo é necessário que haja os escândalos, mas é daquele que provocar o escândalo. Então eu comecei falando que a gente fica entre 2 extremos. Um é esse, né, da gente sair de maneira desarvorada querendo converter os outros, querendo convencer os outros da nossa fé. E o outro extremo é da gente fazer com que as pessoas respeitem a nossa fé. Porque muitas das vezes a gente está aqui caladinho, fazendo o nosso estudo, e está sendo bombardeado por pessoas que se arvoram em donos exclusivos da verdade e querem o tempo todo dar uma alfinetada daqui, fala dali e critica dali. Igual eu vi essa semana uma pessoa falando assim, né? No túmulo de Allan Kardec está escrito: aqui jaz os restos mortais. Eu falei, peraí. No túmulo de Allan Kardec não tem nada disso escrito. Lá está escrito nascer, viver, morrer e renascer, tal é a lei. É isso que está escrito lá no túmulo de Allan Kardec. Mas as pessoas ficam alfinetando, e você tem que chegar a um ponto de realmente fazer vista grossa mesmo com relação a isso e seguir o teu caminho, porque o que o Emmanuel vem falar para a gente? Vocês vão discutir em nome da fé. Eu penso dessa maneira, eu penso daquela, e no final das contas, depois dessa discussão, não vai ter atirado nada mais do que a labareda de violência, o veneno do despeito ou do ódio. Do ódio, inclusive. Por isso que tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que fala beneficência exclusiva. A caridade só deve ser praticada entre aqueles que professam a mesma fé. Se você fizer isso, aí você vai dar motivo para o outro odiar ainda mais. Nunca foi esse o objetivo. Mas você vai combater pela sua fé, mobilizando armas, as cruzadas. Ainda hoje tem gente em comunidade que expulsa adeptos de religiões afro-brasileiras. Então, quer dizer, mobilizando armas e tribunais terrestres. No entanto, ao término de muitas lutas, não recolhe senão as brasas do desespero. Fácil vai ser sempre criticar, desaprovar, ferir, achar que você está certo. A figura de Jesus, então, é uma coisa tão interessante que cada um construiu um Jesus para si mesmo. É até interessante você estudar, né, aquela coisa, como é que é o Jesus para os judeus. Hoje tem um grupo de judeus que acredita em Jesus como Messias mesmo. E não são reconhecidos pela grande maioria dos judeus tradicionais, mais antigos. Como é que é Jesus para os muçulmanos? No Alcorão diz, por exemplo, que ele não morreu na cruz. São pesquisas para a gente fazer aí com calma, né? E como é que é para os cristãos? Então, o que acontece? A gente vai vendo assim, a gente fica discutindo pontos de vista e cada um tem um Jesus, criou uma imagem de Jesus para si e fala, não concordo, o meu Jesus é diferente. É interessante. E, para terminar, olha o que o Emmanuel fala. Ao invés de discutir, olha o que Jesus fez de verdade. Jamais guerreou em nome do Pai. Em nome da fé, o que ele fez? Ele se entregou incansavelmente ao serviço de amparo às necessidades humanas, antes de veicular qualquer aviso e ensinamento. Então, antes de pregar a Boa Nova, ele estava aliviando a dor, ele estava fazendo os cegos enxergar, ele estava fazendo o coxo andar, ele estava alimentando uma multidão com uma quantidade pequena, né? 5 peixes e 2 pães. Ou o contrário, não me lembro agora. Mas o que acontece? Ele estava trabalhando em prol das pessoas. E aí sim, quando alguém parava querendo ouvir aquele homem, por que ele fazia aquilo tudo, ele trazia a Boa Nova. Então ele consagrou-se, passou no mundo auxiliando e amando, servindo e perdoando infinitamente, mesmo aqueles que discordam dele sob o ponto de vista político, filosófico e principalmente religioso. Ele nunca quis se impor a ninguém. Tá bom? Segue seu caminho. Ele inclusive chegou a um ponto de falar para samaritano que vocês discriminam tanto, tem uma parábola dele, né? Foi ele que ajudou o cara que tinha sido assaltado, agredido. Quem é que está mais próximo do reino dos céus? É ele ou aquele que está preso nas letras? Fica a reflexão para a gente. Muito obrigado, Emmanuel.
pela linha de raciocínio com relação à fé. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.